Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Antes de começar a fazer a leitura com vocês, lembrar que eu esqueci, quero lembrar que eu esqueci de enviar o mapa para vocês da primeira viagem missionária de Paulo. Vocês lembram? Da aula passada, né? Mas está lá no grupo, viu? Uns minutinhos atrás eu lembrei e coloquei lá no grupo. Então já estou deixando até gravado aqui para quem for assistir também essa primeira aula aqui, lembrar que lá no grupo tem o mapa, né? Que é interessante. Nós falamos, né? Nós narramos, vimos, paramos e discutimos e falamos alguns pontos, né? Que Paulo parou nessa viagem, as cidades e tal, mas é bem interessante quando a gente visualiza isso, né? A gente olha no mapa, a gente tem a ideia de todo o percurso que ele fez, as cidades que ele plantou igreja, né? Então, algumas cidades, de fato, ele plantou igreja, estabeleceu lá um obreiro, um pastor, e ele até retornou, né? Então, nessa viagem ele foi e voltou revendo, né? Algumas igrejas, algumas cidades e tudo mais. Então, é interessante vocês verem lá, inclusive aqui também nós vamos falar da segunda viagem missionária de Paulo, né? A partir do verso 16, tá? Nós vamos ler, na verdade, a partir do verso 15, do capítulo 15, tá? Mas o capítulo 15 é o concílio. Aí depois do capítulo 16, 17, se a gente conseguir chegar até lá, aí a gente vai ver essa segunda viagem missionária de Paulo. Então vamos lá. Nós paramos em Atos capítulo 14, né? O verso 28, que foi o último verso. E aí a gente vai começar o capítulo 15. Vamos ver se a gente consegue pelo menos 2 capítulos aqui, tá? Lendo e comentando alguma coisa, tá? E à medida que eu for lendo aqui, vocês tendo dúvidas, interajam aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tem um título, né, na minha Bíblia, não sei se a de vocês está exatamente assim, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então o que houve? Depois da viagem de Paulo, Barnabé, Marcos, né, Silas, eles foram nessa empreitada missionária, retornaram. Nesse retorno, eles vieram para Jerusalém para prestar contas, né, do que havia acontecido, né, como foi o resultado e tudo mais. Enfim, e nós vimos que centenas de pessoas foram salvas, né, pela mensagem do Evangelho através desses homens de Deus, principalmente na figura que se destaca Paulo, né? E aí eles retornam, como eu disse, a Jerusalém para estar trazendo, né, o relatório, por assim dizer. Aí interessante que começa assim o capítulo 15, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Opa, deixa eu só adicionar aqui que o Gerson está chegando agora. Vamos lá, ver se ele consegue pegar o começo da leitura aqui. Se for rapidinho a conexão dele, a gente aguarda. Se demorar, a gente aguarda. Né? Tentando deixar nenhum para trás, não. Vamos lá. Bom, capítulo 15, estou coisando aqui é para ver se ele pega isso aí, ó. Chegou, tá chegando, tá conectando, o áudio vai aparecer, agora vai, foi. Pronto, varão, tu tá nos ouvindo agora. Tá tudo certo aí, né? Gerson, rapidinho, abra aí, meu irmão, capítulo 15, tá? De Atos, que a gente já tá aqui. E a começar a leitura, você bateu na porta. E aí eu abri, né? Capítulo 15 de Atos. Oi? Perfeito! Então, bora lá. Capítulo 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Então, olha só. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não
pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, para a gente entender aqui, no retorno deles, desses irmãos, né, eles foram pregar aos gentios, embora nós vimos que sempre que eles entravam em uma cidade, procuravam uma sinagoga, era um ponto de partida, né? Tentava compartilhar o evangelho aos judeus, mas os judeus rejeitando, então eles na cidade pregavam para, enfim, todos quantos davam ouvido à mensagem. Então muitos gentios, né, a maioria inclusive dos gentios nessa viagem aqui aceitaram o evangelho. Quando eles retornam, alguns judeus vão questionar: opa, calma aí, vocês pregaram os gentios, fizeram direitinho, porque tem que ensinar que eles têm que guardar a lei de Moisés, a lei dietética, né, dos alimentos, aquela lei da guarda do sábado, enfim, toda uma questão que envolvia os dogmas do judaísmo, né? E eles disseram: não, vamos para Jerusalém então, vamos lá encontrar os apóstolos para que a gente questione sobre isso, porque Paulo não aceitou aí essa imposição, né? Verso 3: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Verso 5: alguns, porém, da seita dos fariseus, olha que coisa interessante, hein? Eles colocam aqui que é uma seita, né? A seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Eu quero dar uma pausazinha aqui, porque é o seguinte, olha só que coisa interessante. Tinham aceitado o evangelho, tinham aceitado a pregação do Messias, do Cristo, esses irmãos que eram do grupo dos fariseus, né? A gente já estudou em outra matéria, vocês devem lembrar, que no judaísmo você não tinha um único grupo, né? Você tinha lá os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Você tinha grupos. Os zelotes era mais uma questão política, né? Então talvez eu nem vou incluir aqui, tá? Mas você tinha os essênios, os fariseus, né? E eita, esqueci o outro que eu acabei de falar agora. Lembram? Fariseus, essênios. Não lembram? Não lembram? Oh meu Deus, saduceus, fariseus. Eu só quero ver se vocês estão ligados no negócio. É nada, eu esqueci mesmo, deu um branco aqui momentâneo. Mas vamos lá, os fariseus, os saduceus e os essênios, tá? Esses três grupos principais de cunho mesmo religioso no sentido, né? Os zelotes eram um grupo mais revolucionário, político, enfim. Mas só para a gente entender, então eles tinham suas diferenças. Mas muitos sacerdotes, a Bíblia vai falar, muitos fariseus, eles creram na mensagem dos apóstolos que Jesus era o Messias, porém eles carregavam ainda, né, essas crenças, eles carregavam ainda esses dogmas do judaísmo, eles ainda o traziam, eles fizeram uma transferência, né? É como muitos cristãos infelizmente hoje fazem, participavam de outras religiões, o catolicismo, o espiritismo, e quando a pessoa vem para o evangelho, não é que apaga toda a memória de conjunto de crenças e tudo mais, isso é tipo assim, tirou o HD e pôs outro HD, não é bem por aí, né, irmão? É por isso da importância do discipulado, do ensino, né? Pode ser um padre, ele aceitou a Cristo, ele vai precisar ser ensinado a respeito do evangelho, né? Porque ele conhecia a Bíblia em uma perspectiva, que foi o que aconteceu com Paulo, aliás. Paulo, ele sabia a Torá, os profetas, ele era mestre, né? Um dos melhores mestres que tinham em toda Jerusalém. Só que quando ele aceita a Cristo, né, nós já lemos e estudamos, ele teve que revisar tudo, rever tudo, enfim. Infelizmente, quando a gente não faz isso, aí acontece tantas confusões como hoje. Mas só para a gente entender, amados, o processo não é diferente, né? O que aconteceu aqui, o que acontece hoje é muito semelhante. É por isso que a Bíblia em si, esse livro de Atos dos Apóstolos, inclusive, nos dá muitas direções, muitos parâmetros para que a gente possa lidar com as questões de hoje, contemporânea, nas conversões e como lidar com questões doutrinárias. Aqui é o primeiro concílio que nós chamamos da história da igreja.
né? Os concílios também nós já estudamos em outra matéria, História da Igreja, que houve vários concílios na história, né? De quando em quando surgia questões polêmicas, doutrinárias, se reuniam os principais líderes da igreja e aí, né, ali iam corrigindo e elaborando os documentos que nós temos hoje, né? Então nós temos vários documentos da igreja, Confissão de Westminster, de Nicéia, de Trento, enfim, tem um bocado aí, né? Mas aqui é onde há o primeiro concílio, a primeira reunião, por assim dizer, doutrinária da igreja, né? Então é interessante aqui esses fariseus, só queria dar um destaque porque eram pessoas que causaram ali, né, divisões nesse sentido. Então hoje não é muito diferente e faz parte do processo, como eu disse, tá, irmãos? A gente se espanta com muita coisa, né? A gente se escandaliza, se espanta, meu Deus, não, é porque a gente não sabe o processo do negócio, é esse, é desde sempre, é a igreja, Jesus amado, né? É convivência, é o processo de construção que todos nós temos. Então, assim, a questão é inevitável todas esses conflitos, desentendimento aqui ou acolá. O que importa é nós nos reunirmos e buscarmos a direção de Deus, né? Humildemente, os líderes da igreja, ou quem quer que seja envolvido na questão, que busquem na palavra de Deus, que se debrucem com um coração disposto, rendido, né, ao Espírito Santo, para que de fato possa buscar a vontade de Deus para o seu povo. E é mais ou menos o que acontece aqui. Mais ou menos não, é o que acontece aqui. Verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, chamaram os apóstolos e os anciãos, né, alguns líderes da igreja, como nós falamos, que foram já constituídos, né, bispos, né, os presbíteros. Aqui é chamado de anciãos, que é a mesma coisa que a gente falou na aula passada, né? Bispo, presbítero, ancião e pastor, é tudo uma função só, tá? Verso 7. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Tem toda uma carteirada aqui para ver se a palavra dele entrava no negócio. Verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Olha que coisa interessante. O Pedro vem tentando contribuir, até pela experiência que ele teve lá no capítulo 10 com Cornélio e tudo mais, lembram, né? Que ele foi pregar aos gentios, também já houve lá aquela questão, ele teve que se explicar. Agora, novamente, ele tenta contribuir para que isso seja resolvido. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, olha só, Pedro já entendeu, amados, tá? Após o caso de Cornélio, ele já entendeu que Deus não fazia mais diferença. É por isso que lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo vai registrar que quando Pedro, em outra ocasião, né, quis lá ter um outro comportamento, porque estava com um grupo de judeus, quis agradar a gregos e a baianos, como eu falo, né? Quis agradar um e outro, aí Paulo repreende ele, falou: você é um hipócrita, você é um dissimulado, você é um falso, não é certo? Exatamente isso aqui, não estou nem tirando nem pondo palavra, você é um falso, um dissimulado, seu hipócrita, porque você sabe muito bem, você é judeu e não vive como judeu e quer obrigar os gentios a viver como judeu? Que negócio é esse? E resistiu ele na cara e tal, só para a gente ver aqui, ó. Então aqui ele já entendia mesmo, né? Já sabia, Deus já tinha amadurecido ele nessa questão. Verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amados, isso aqui é uma doutrina essencial da igreja cristã. É esse verso 11, a declaração de Pedro. Todos são salvos pela graça. Todos, judeus e gentios. Não há privilégio para um, não há diferença entre um e outro a respeito da salvação, amados. Esse é um ponto aqui essencial da igreja cristã. Verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Olha que coisa interessante. Então Pedro vai falar da questão doutrinária, da graça de Deus. Paulo reforça falando que entre os gentios Deus operou milagres, curas, questões assim extraordinárias. Reforçando sempre a questão,
eles são salvos e Deus não favorece um em detrimento do outro. Deus também opera, Deus também salva, Deus também está curando os gentios, porque eles tinham, né, os judeus, essa mentalidade: nós somos o povo exclusivo de Deus e só nós que recebemos os dons, as bênçãos de Deus. E Paulo vai dizer não, Paulo e Barnabé, não, Deus está abençoando o mundo todo, literalmente. Só que não, isso não resolve não, viu? Então está aqui tentando a contenda ainda lá, discussão, aquela coisa toda. Verso 13: havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Eu acho interessante, amados, vou dar uma pausa aqui, depois eu vou só reforçar no verso 29, mas aqui é o seguinte: Tiago, ele assume a palavra aqui, né? Então Pedro já tinha falado, Paulo, Barnabé tinham falado e não cessou a contenda, não houve uma resolução. Mas quando o Tiago ele toma a palavra aqui, eu vou, só para ganhar tempo, eu não vou ler do verso 21 ao 28, tá? Depois vocês leiam, vou pular para o 29, mas vou dar o resumo aqui. O Tiago, ele traz uma resolução. Nós entendemos, amados, tá? Quer dizer, eu entendo, não posso falar para todo mundo, né? Mesmo porque não é todo mundo que concorda com isso, mas eu entendo, eu penso, acredito que aqui na vida de Tiago, nesse momento, manifesta-se o dom da palavra da sabedoria, tá? Aquilo que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Entre os nove dons carismáticos, há o dom da sabedoria da palavra de sabedoria. É onde Deus, o próprio Deus, ele direciona a pessoa para que traga uma palavra que traga a resolução daquela questão. Inclusive os comentaristas, e aí sim os principais e a maioria dos comentaristas, eles entendem que Tiago, ele era o líder principal da igreja de Jerusalém. O Tiago aqui, não é o Tiago menor, nem o filho de Alfeu, de Zebedeu, eles morreram lá, né? Foi martirizado. Aqui é o Tiago, o meio-irmão de Jesus, que só entende que Jesus era de fato Messias depois da sua morte e ressurreição. Até então eles eram incrédulos, né? Os irmãos de Jesus, ninguém apoiava ele nesse negócio de que ele era o Messias, esquece esse negócio, volta para casa. Mas depois que ele morre, ressuscita, então Judas, o Tiago, que são, não Judas Iscariotes, tá? E nem o Tadeu, que tem 3 Judas também, ó, né? Então, Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, né? Judas Iscariotes e o Judas, o irmão de Jesus, tá? Quando nós lemos Marcos capítulo 6, verso 3, a gente vê lá que Jesus tinha 4 irmãos homens e no mínimo mais 2 mulheres, irmãs, no mínimo. Eu falo no mínimo porque lá está no plural, né? E suas irmãs, tá? Então, ele tinha aí, então tem o nome dos 4 lá, entre os 4 está os 2 aqui, o Tiago e o Judas, que é quem escreve a epístola de Judas, é o Judas, irmão de Jesus. E quem escreve Tiago é o irmão de Jesus também, tá? Bom, enfim, só para resolver os casos de família, aqui, então o Tiago, ele é reconhecido como o líder da igreja de Jerusalém, ele traz essa palavra e aqui soluciona. O verso de número 20 é a palavra que traz de fato, né, o encaminhamento do que vai ser daqui para frente. Ou seja, o 19 e o 20, né? Aqueles que se convertem a Deus, os discípulos, não imponham mais encargo ou carga algum sobre eles, mas só recomende que eles se guardem dos ídolos, das contaminações dos ídolos, né? Da prostituição e do que é sacrificado o sangue. Acabou. Então, tira todo o jugo judaizante do pescoço deles. Faz o seguinte, recomenda para que eles não sejam idólatras, para que não sacrifiquem mais os ídolos pagãos, né? E tudo isso aí, vamos embora.
verso de número 29, ó, ele quase que repete aqui, né? Aliás, o 28 que eu quero ler aqui, porque é bem interessante, reforçando que é o próprio Espírito Santo que está guiando esse negócio todo aqui, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, ó, ele quase repete, né? E do sangue, da carne sufocada e da fornicação, dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá, bora, bola para frente. Então, é interessante aqui, né, que a igreja ela nasce com essa leveza doutrinária, no sentido de que, ó, não é preciso fazer um monte de coisa. Fala para eles não terem essas práticas aqui, né, que escancaradamente são práticas pagãs, idólatras, sacrifício e tudo mais, e vamos embora, vamos viver a vida do Evangelho. Então, o Evangelho começa bem simples, né? Depois Paulo vai ter que, lógico, trabalhar uma série de questões doutrinárias, escreve a carta de Romanos, mas é bem tranquilo a vida em si da igreja. E, amados, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Antes que eu fale, vou até molhar as palavras, né, para elas ficarem bem fluidas. A questão é o seguinte: o Evangelho, a proposta do Evangelho em si, para a vida prática das relações, ela é a coisa mais simples do mundo. Eu não estou aqui usando de um jargão, um clichê, não. É de fato a proposta mais simples do mundo, irmão. Viver o Evangelho nas relações, amando, né? Servindo, ponto final. O desafio é fazer isso, é praticar. Eu digo na proposta, eu digo na fala, né? Se nós ensinássemos a todos os discípulos de Cristo isso, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, ponto final, amados. Isso aqui seria suficiente para as pessoas viverem o Evangelho. Eu não estou dizendo que não há questões doutrinárias a serem ensinadas, questões importantes a serem corrigidas, não é isso. Mas eu digo que muitas vezes a gente se preocupa tanto com questões teóricas e esquece muitas vezes do principal. Olha, eu estou dizendo, não estou falando que essas coisas são... tanto é que seria uma contradição absurda na minha parte, né? Falar que as questões teológicas não tem sentido da gente gastar tempo. Como que a gente está gastando esse tempo todo nosso aqui não é importante, né? Então não é nesse sentido. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente faz um esforço tão grande para ensinar questões teóricas e esquece de que o principal é isso, irmãos. Se a gente não conseguir levar as pessoas a compreenderem na vida das relações isso que eu falei para vocês, essa simplicidade do Evangelho, a pessoa pode até ser uma pessoa correta na doutrina, né, que a gente chama de ortodoxia. Então a ortodoxia dela, perfeita. Só que a ortopraxia pode ser um desastre, né? Que a ortopraxia é a prática correta. E tem mais um ainda, a ortopatia, que seria o sentimento correto. Então não é só ortodoxia, não é só doutrina correta, é sentimento, compreensão, sentimento e prática. Juntando tudo é o ideal, né? Mas o esforço maior, irmão, é a prática. Enfim, vamos aqui no verso 30 em diante. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Olha só. E quando a leram, alegraram-se pela exortação, né? Então eles levaram a carta dos apóstolos dessa resolução para a igreja. Olha que coisa interessante, né? Então começou aqui a já se espalhar um ensino mais ou menos aí coeso. Verso 32, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então eles voltaram para Antioquia, né, com essa carta. Lá foi também Paulo, Barnabé, o Silas e o Judas, e eles foram chamados de profetas, amados. Eu quero dar um destaque aqui nessa questão do 32, porque o profeta do Novo Testamento, ele não tem as mesmas características do profeta do Antigo Testamento, tá? Então, assim, hoje também isso não é unânime, né? Dependendo da denominação, dependendo da corrente teológica, dependendo da pessoa que vai abordar isso, ela não vai entender que hoje tem a função de profeta, como tem lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 11.
E Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? Então alguns não entendem que o apóstolo e o profeta são funções contemporâneas. Eles entendem que o evangelista, o pastor e o mestre, sim, esses dois não. E uns entendem ainda que o pastor é o pastor mestre. Então ficou só dois aqui, né? O evangelista e o pastor mestre, né? Mas eu entendo, tá? Por diversas passagens bíblicas, não vou ter agora a condição, não é nem a condição, mas se eu for pegar todas as passagens mesmo, acho que eu vou gastar muito tempo aqui. O que acontece? O profeta é o que nós entendemos ser o pregador itinerante, como tem Ágabo, né? Filipe, inclusive, e tudo isso aqui está em Atos. Então lá no capítulo 11 nós vimos Ágabo, né, entre outros profetas. No capítulo 13, entre os apóstolos lá tinha profetas, Barnabé, Saulo, lembra que a gente leu na semana passada? Então o profeta do Novo Testamento, entendo eu, que é o pregador itinerante. Apolo, né, também, então Apolo, Ágabo, Filipe, essas pessoas recebem essa função e esse título de profeta, tá? E o apóstolo também, para mim, fora os 12, o colégio apostólico, que a gente já viu também, que Barnabé foi chamado de apóstolo, né? Nós temos pelo menos 16 apóstolos, denominados apóstolos, tá? Fora os 12, eu estou falando, você tem mais 4, então nós temos mais ou menos 16, alguns acreditam que até 19, né? E com base bíblica aqui, enfim, mas só essa questão, tá? Então Judas, Silas é o mesmo Silvano, que Paulo muitas vezes fala lá nas suas cartas, né? E a gente vê aqui que o Silas começa a andar com o Paulo, né? O Barnabé, e aí depois começa Paulo, Silas, Paulo, Lucas, né? Lucas acompanha Paulo por longo tempo aí também, é o médico particular que cuidava dele, enfim. Só para a gente entender aqui como começa a se configurar as relações desses irmãos aqui e tudo mais. Tranquilo? Posso prosseguir? Nenhuma questão, nenhuma pergunta? Tudo certo? Então vamos nós lá. Mais 10 minutos antes que a gente faça a segunda chamada. Então vamos lá, agora começa, né, um negócio aqui interessante, ó, que é no verso 36, né? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. A gente inclusive vê aqui ó, uma recomendação missionária, né? O cara que planta uma igreja aqui ou ali, que ele possa estar acompanhando de quando em quando a saúde dessa igreja, né? O apóstolo, missionário, pioneiro, o cara desbravador que foi lá e plantou a igreja. Então é o que Paulo fazia aqui, né? Ele é o modelo que nós temos na obra missionária, né? Paulo. Verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda, era contenda para todo lado, né, irmão? Então era briga lá com a igreja, os apóstolos, né, os fariseus, agora briga com o Paulo, o Barnabé. Houve tal contenda que eles se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então houve o desentendimento aqui, porque vocês lembram, na primeira viagem missionária, né, que foi Barnabé, Marcos, que era o seu sobrinho, foi também o Paulo e o Silas, se não me falha a memória, ou foi o Lucas, agora me deu um branco, mas foi o Silas, né? Só que o Marcos, o que acontece? Ele vê aquela dificuldade toda, sem resultado nenhum, né? Meninão novo, que queria fazer as coisas, vê o resultado logo em seguida, que não queria muito aperto na vida, né? Viu que foram lá numa ilha e tal, pregou, só um se converteu, falou, vou nada, voltou para trás, como diz o outro, né? Voltou. E aí Paulo lembra daquilo, disse, não, ele deixou a gente lá atrás, vai para agora a segunda viagem? Vai nada. E o Barnabé insistiu, falou, não, vai. Paulo, amados, a gente percebe na característica aqui da personalidade de Paulo, ele era um pouco intolerante, né? Ele não tinha muita paciência não, ele não era daquele de, aqui pelo menos, tá? Estou falando aqui, porque quando a gente pega a carta de Paulo lá no final da sua vida, segundo a Timóteo, por exemplo, ele mesmo é quem pede, né? Ele mesmo é quem pede que levem para ele o Marcos, que é muito útil no ministério dele.
Isso aí depois de 30 e tantos anos, né? Amadureceu. Só para dar uma pausazinha aqui, porque eu acho que vale uma aplicação para nós. Muitas vezes nós que temos uma certa estrada no evangelho, no ministério, alguma coisa assim, a gente muitas vezes fica um pouco sem paciência com algumas atitudes de imaturidade de alguns irmãos e até jovens também, jovens obreiros, enfim, né? E a gente precisa ter muito cuidado, amados, muito cuidado, porque é natural, né, que jovens, seja na idade ou no evangelho, tenham a sua imaturidade. Isso é esperado e é natural. O que cabe a nós é estar trabalhando isso nessas pessoas, né? Alguns obreiros, por exemplo, que eu já me deparei, muitos obreiros, eles não têm paciência nenhuma com juventude. Nenhuma, amados, né? Parece que eles querem exigir de jovens, não só jovens na idade, mas jovens, consequentemente, também, né, no evangelho, né? Nas suas experiências e tal, naturalmente eu estou falando aqui, eles querem que eles tenham a mesma estrutura e que lidem com as questões da mesma forma que eles lidam, 40, 50, 60 anos, não dá, né, amado? É como também a gente peca contra os nossos filhos, que quer que eles tenham atitudes, estruturas emocionais, espirituais, compreensão da vida como nós temos, não tem como, não dá. Então a gente precisa achar um equilíbrio aí, para estar assim compreendendo e levando eles à maturidade. Não estou falando para ser conivente, transigir, que a gente aceite as coisas, não, erradas, não. Mas é compreender esse processo e que a gente possa estar trabalhando, né? Então a gente vê aqui que Paulo, ele inclusive, ele precisava ser amadurecido. O apóstolo Paulo, hein? Precisava ser amadurecido aqui e ele mostrou isso lá no final da sua vida, que deu uma melhorada boa. A gente entender também, né, irmão? Que aqui a gente vê assim, os apóstolos, profetas e tal, amados, homens, como todos nós, da mesma massa, precisaram também ser trabalhados pelo Espírito Santo. Homens que eram pecadores na estrutura e na natureza, como nós também, como todos nós hoje somos. A gente precisa quebrar ainda, né? Tem no nosso meio evangélico essa ilusão de que algumas pessoas elas estão acima do bem e do mal, né? Gente, como diz, né, acima da cocada preta, como é que diz? Tem um ditado assim, quer dizer, o cara é o impecável, né? É o intocável, é o ungido, não pode falhar. Não, amados, são homens sujeitos às mesmas paixões, como o Tiago diz. Dá o exemplo de Elias, né? Se é para a gente falar dos pentecostais, Elias era o profeta do Pentecoste, não mandava fogo descer, o fogo descia, aquela coisa toda. Mas o homem sujeito às mesmas paixões, entrou em quadro clínico de depressão, né? Falhou em alguns momentos do seu ministério. E Tiago vai dizer, não tem diferença, nós somos todos. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra essa humanidade desses apóstolos, embora o Espírito Santo os usava de uma maneira extraordinária. Coisas absurdas aqui, milagres assim para, de fato, fazer cair o queixo. Mas eram homens que também, apesar, né, a despeito de Deus usá-los de uma maneira extraordinária, eram homens que também tinham as suas falhas. Como eu disse, o Pedrão, falso. Ó, já pensou? Falso. Vamos continuar aqui na leitura. Tá tudo certo aí com vocês, né? Tá tudo certo? Então, bora nós. Isso, vamos nós. Verso 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então ele vem, né, retornando a várias igrejas. E a gente vai ver a sua segunda viagem missionária aqui, tá? Aqui dá início a segunda viagem missionária de Paulo, capítulo 16. Chegou a Derbe e Listra, e eis que ali estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Olha aqui onde ele acha o Timóteo, o pastor Timóteo, o pastor de Éfeso, o que ele vai discipular, né? Conhecido Timóteo. E aqui já vai falando para a gente, ó, seu pai era grego, né? Sua mãe judia, mas depois a gente descobre lá que ele tinha uma raiz forte, porque não só a sua mãe, mas a sua avó já vinha ensinando desde menininho, né, as sagradas letras e tudo mais. Mas é aqui que ele encontra o Timóteo, ó, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio.
Paulo quis que este fosse com ele, o do Timóteo, né? E tomando o circuncidou. Olha que coisa interessante. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Eu quero dar uma pausazinha aqui porque é o seguinte. Paulo, ele faz isso aqui, ele circuncida Timóteo, né? Que era uma prática do judaísmo. E ele já tinha acabado de resolver o negócio. Negócio de lei de Moisés, não. Isso aqui a gente não entende como sendo necessário, não. É outra proposta agora que Deus tem para nós. Não é na base do judaísmo, não é na base do Antigo Testamento. É uma nova aliança no sangue de Cristo, enfim. Já estava resoluto isso. Mas por que Paulo faz isso? Inclusive, ele vai falar isso lá em Tito também. Né? Porque ele diz, com Tito ele não fez isso. Era o mesmo caso, era um caso semelhante. Porque Tito também não era um judeu. Né? Só que Paulo não fez isso porque ele identificou que ele precisaria quebrar naquele momento essa questão, essa ótica. Aqui não, ele identificou que, preciso fazer isso aqui, porque aqui eu identifico que a gente vai ter problemas para apresentar Cristo. Então ele via, na verdade, Paulo via, amados, a prática do judaísmo em si, a guarda do sábado e tudo isso aí, como questões que, se fizesse, não tinha problema. O problema era colocar essas coisas como um peso, né, de mérito para a salvação. Esse é o ponto. Tá? Paulo disse, a lei é boa, é justa, é santa, excelente. Tanto é que Paulo ele praticava algumas questões, mas ele não aceitava, né, que isso fosse colocado como um peso de mérito para a salvação de forma nenhuma. Então é por isso que ele não vê problema aqui e faz isso, mas depois ele fala, circuncisão somos nós que adoramos a Deus em espírito, né? Em Filipenses capítulo 3 ele vai trabalhar essas questões. Mas só para falar aqui, ouve aqui Paulo é um missionário mesmo, que identifica... Isso, obrigado, amado. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Então, na continuação aqui, do verso 4, tá? Verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, né, para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, olha que coisa interessante. Aquilo que foi decidido lá no capítulo 15, estamos no capítulo 16, né? No capítulo 15, né, o que foi dado. Então, aquilo foi feito uma carta dos apóstolos para passar para as igrejas. E Paulo cumpre isso. Paulo vem passando por todas as igrejas, né, que ele tinha plantado, e ele vai entregando esse escrito, essa carta. Veja como Paulo aqui, ele se submete, né, ao concílio, ele se submete ao que foi, né, decidido lá em Jerusalém com os apóstolos. Olha que missionário, né, que não é esse autônomo, né, porque Paulo ele foi escolhido por Deus, enviado, e começou a plantar várias igrejas, que ele fala, não, agora sou eu que decido. Não, ele acatou, ele foi obediente e submisso à decisão lá do capítulo 15, né? E ele vai entregando aqui, no verso 4 diz isso, né? Ele vai entregando o que foi estabelecido pelos apóstolos. Verso 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Eu acho muito curioso esses versos 6 e o verso 7, porque aqui mostra que eles de fato eram tão guiados pelo Espírito Santo, porque havia lugares que eles queriam ir anunciar o Evangelho. Aliás, eles queriam anunciar o Evangelho em todos os lugares. Mas olha como Lucas, né, que é quem escreve Atos, destaca no verso 6 e verso 7, que o Espírito Santo os impediu, em alguns momentos, de irem para alguns lugares. O Espírito Santo impediu que eles fossem pregar o Evangelho em alguns lugares, amados. Olha que coisa interessante. Não quero conjecturar muito aqui, né? Fazer aquela viagem na maionese, não. Mas aqui a gente vê a soberania de Deus, né? A gente vê que é Deus que está conduzindo isso tudo aqui, amados. Né? É por isso que eu disse no começo, bem que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, que mesmo que os apóstolos era quem, né, efetivamente fazia o que fazia, mas era o Espírito Santo usando todos esses homens, guiando todas as coisas,
corrigindo o que tinha que ser corrigido, construindo o que tinha que ser construído, né? Ressuscitando quem devia ser ressuscitado, matando quem devia ser morto. Era o Espírito Santo que fazia tudo isso, amados. Só para a gente ver que não é um movimento de homens, não é um movimento. Isso, inclusive, depois o Gamaliel vai falar lá na frente, falou lá atrás, né? Lá atrás, quando prenderam lá os apóstolos, né? O Gamaliel lá, o doutorzão lá de Jerusalém, o rabino que tinha lá, ele disse: não, isso aqui é de Deus, não pode, ninguém vai impedir esse trem aqui não. Mas se isso aqui é movimento de homem, isso aqui vai se fazer, não esquenta não. O cara sábio, né? O cara sábio. E de fato, o negócio aqui não era um movimento humano, não era uma religião surgindo, era o próprio Deus trazendo, efetivamente executando a sua salvação dentre os homens por meio de Jesus Cristo, que ascendeu ao céu e enviou o seu Espírito, que agora está, por meio desses apóstolos, anunciando a graça de Deus. É um negócio muito sério mesmo, né, amados? Muito sério. E aí a gente parte então para o verso de número 9, né? Então Paulo, ele desce para Troade, né? Vai para os lugares lá dos gregos. Olha que coisa interessante, né? Vai descendo para a Grécia. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Está vendo como o narrador aqui, ó, ele fala na terceira pessoa? Então era o Lucas, tá? Lucas está falando, ó, nós fomos chamados, né, nós procuramos. Lucas, ele se inclui na narrativa, ele estava junto com Paulo aqui, tá? Então aqui no verso de número 10 a gente percebe isso muito claramente, né? Entre outras passagens também que o Lucas ele vem falando todas essas narrativas e se incluindo, né? Verso 11: navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Todas as regiões da Grécia, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Eu vou só, para ganhar tempo, tá? A história é bem conhecida, por isso que eu estou parando aqui. Vou falar alguma coisa, se você tiver dúvida, algum comentário, me interrompam. Mas aí encontra a Lídia, né? Nessa região de Filipos. Aqui nasce a igreja aos filipenses, que é o que Paulo depois escreve lá. Percebam, amados, as igrejas, as cartas que Paulo escreve às igrejas, né, as 13 cartas, elas estão todas incluídas aqui, Foi o Atos dos Apóstolos. Como esse livro é importante, porque ele vem contando toda a história mesmo da igreja, né, naquele primeiro século. Então a gente só sabe essas cartas de Paulo, de Pedro também, de Tiago também, enfim, né, as cartas aí que segue depois aqui de Atos, de Romanos para frente, a gente sabe onde surgiu, como surgiu essas igrejas a partir de Atos dos Apóstolos. Por isso que é um livro importantíssimo de nós estudarmos com um pouco mais de detalhe. Aqui a gente está tendo um estudo panorâmico, né? Mas seria muito bom que nós estudássemos de uma forma mais intensa, exaustiva, que a gente fala, né? Mas só para a gente entender. Então, vem Lídia, uma mulher importante, uma mulher que era uma comerciante, né? Vendia tecidos lá de púrpura, aquela coisa toda, tinha funcionários, tá certo? Ela tinha uma pequena empresa, não estou exagerando não, tinha para aqueles tempos, né? Tinha uma firma assim de tecido. Ela era de fato uma líder de alguma maneira naquela cidade, tá? Não só do ponto comercial, mas a gente percebe que era uma pessoa influente, que influenciava de fato, né? Que quando ela aceita o evangelho através do Paulo aqui, dos irmãos, ela leva também consigo toda a sua casa, é o que o texto vai falando, né? Toda a casa de Lídia também aceita Cristo. Toda a casa não eram os parentes não, tá? Esse termo toda a casa incluía todos os empregados, enfim. Então olha que coisa interessante, né? Essa mulher já surgindo aqui como uma líder. A gente percebe também, amados, como que vai quebrando os paradigmas da religião judaica, da cultura judaica, né? Do homem, de fato, sempre está no topo, sempre está na questão do destaque. As mulheres vão aparecendo aqui, né? As mulheres, elas vão
tendo o seu papel na sociedade, na igreja, enfim, na vida, elas vão sendo valorizadas. Jesus que começa isso lá atrás, né? Às vezes as pessoas pensam que o evangelho ele é machista, que Deus é machista, né? Quem é machista são os homens sem a maturidade do evangelho, embora sejam cristãos no sentido do movimento. A mente machista é outra história, mas a proposta do evangelho, a partir de Jesus, que vem desconstruindo todas essas questões culturais e religiosas, já vem mostrando aqui. Paulo depois ensina que há papéis definidos, né? Então, há essas questões. Eu estou falando isso aqui porque hoje é muito forte essa questão do feminismo, né? Essa luta, né, de machismo, feminismo, aquela coisa toda, e até mesmo os cristãos, os discípulos de Cristo, os evangélicos, eles não sabem lidar com equilíbrio com essas questões, né? Ou pende para um lado ou pende para o outro. E ambos os extremos são perigosos e são desequilibrados, é por isso que são extremos, né? E a gente precisa entender qual é o ensino bíblico. Depois Paulo ensina lá em Efésios, Paulo ensina lá em Timóteo também sobre essas questões aí. Mas, enfim, só para destacar aqui, ó, como a gente percebe, né, o evangelho sendo não uma proposta religiosa, o evangelho sendo uma proposta de uma ressignificação de vida, amados. Então, vou até tomar um gole d'água aqui que eu gostei, até eu gostei dessa definição. Tem hora que eu mesmo falo e eu entendo o que eu falo na hora. Coisa boa, né? Então, brincadeiras à parte. Mas é isso que eu entendo mesmo, né? Da proposta de Jesus lá no Sermão do Monte, né? Ele ressignifica toda a lei de Moisés, ele ressignifica tudo aquilo que os homens foram distorcendo ao longo da história. Vocês ouviram o que os antigos disseram, então eu, porém, vos digo. Jesus não estava destruindo a lei de Moisés, ele estava cumprindo ela nele e ressignificando a lei de Moisés, né? Este é o evangelho, não é uma religião melhorada, é uma ressignificação da vida a partir da revelação de Cristo Jesus, né? De Deus através de Cristo Jesus. Então eu acho bem interessante, acho importante a gente destacar isso aqui que está começando agora a ficar mais nítido, né? Então, enfim, continuaram a pregar, muitas pessoas aceitaram a Cristo lá em Filipos, né? Na cidade de Filipos. E aí tem aquele episódio muito famoso que é a questão do carcereiro, né? Lembram, né? O carcereiro estão presos lá e tudo mais. Lembra desse? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.